Olá, como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje eu vou comentar então com vocês o que eu li no mês de novembro, na verdade, as leituras que eu finalizei nesse mês. E vou aproveitar também para compartilhar com vocês as novidades aqui no canal. Vocês sabem que esse ano foi meio complicado para mim, eu cheguei até em pensar em parar de gravar vídeos por aqui. E vocês foram super importantes para parar um pouco, pensar bem no que eu ia fazer e agora sim, então, me reorganizar e já tá cheia de planos para colocar em prática já agora no finalzinho desse ano. Então eu vou deixar aqui na minutagem do vídeo o momento que eu vou começar a falar sobre as minhas leituras de novembro, caso seja o seu principal interesse aqui nesse vídeo, porque eu vou começar então falando das novidades que vocês vão perceber que já vão começar a aparecer por aqui. Primeiro, eu vou voltar a postar 2 vídeos por semana. Eu voltei então a me organizar melhor, eu estava sentindo falta de ter mais contato aqui com vocês, compartilhar mais coisas, então a gente volta a ter 2 vídeos por semana. Eu permaneço com um vídeo aos domingos e agora também a gente tem os vídeos às quartas-feiras. Bom, a outra coisa que eu quero comentar com vocês, porque eu acho que algumas pessoas ainda não estão sabendo, é que agora a gente tem 2 espaços de leitura conjunta aqui no canal, que fica na área de membros. Então a gente continua lendo ficção pela assinatura de R$ 7,99, que você pode cancelar a qualquer momento. A nossa leitura atual começou agora, é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. A gente vai ler esse livro durante todo o mês de dezembro. Eu não defini um calendário certinho, então fica a seu critério durante o mês ler esse livro. E aí no grupo do Telegram que a gente tem, eu vou conversando com vocês e a gente vê uma data legal para se encontrar, né, conversar por vídeo a respeito dessa história. E eu também vou gravar 2 vídeos sobre esse livro que ficarão disponíveis então para os membros da assinatura Lendo Juntos. E a mudança então na área de membros é que eu acrescentei mais uma categoria de leitura agora de não ficção por apenas R$ 2,99. Gente, tá imperdível por R$ 2,99. Você vai assistir vídeos, a gente vai conversar, e o primeiro livro é esse daqui, História da Solidão e dos Solitários, do Georges Minoat, historiador francês. Eu já comecei a ler, estou gostando bastante, estou achando a linguagem acessível. Esse livro a gente vai demorar mais tempo para ler, tá? Então a gente começa agora em dezembro e vai até 15 de fevereiro, tá? Então para esse livro eu fiz sim um cronograma, tá disponível para todo mundo ver, tá? Tem um post aqui no canal onde você vê o cronograma, ver o que você acha, se dá para acompanhar, tá bom? E aí eu vou gravar vídeos para cada meta. E a mesma coisa, a gente conversa lá no grupo e depois a gente vai definir encontros, eu acredito que 2 pelo menos, né? Pra gente bater um papo, né, por vídeo a respeito da leitura. E eu acho que vocês já estão familiarizados, né, a área de membros, acho que muitos canais, né, estão oferecendo isso. Então, os benefícios são cumulativos, tá? Então, caso você assine o R$ 7,99, né, a leitura de ficção, você automaticamente também está dentro dessa leitura aqui. Então, mesmo que você não queira ler o livro agora, você vai poder assistir os vídeos que eu vou gravar a respeito dele. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui no vídeo, tá? Que eu respondo vocês. E por fim, gente, eu resolvi tirar do papel um projeto que eu tô pensando já há muito tempo. Tô enrolando mais de um ano, pode colocar aí com certeza, que é começar a ler a biografia do Dostoiévski. E eu já tenho o primeiro volume e o último também, que foi até a Mônica que me deu. A Mônica que faz parte dos membros aqui no canal, sempre foi muito querida comigo. E eu ficava enrolando para começar a ler esse livro, mas eu tenho tanto interesse em saber mais aspectos da vida do Dostoiévski, relacionar com as suas obras, enfim, que eu falei, não, eu vou fazer um projetinho no canal, não vou definir datas, tá, gente? Porque aí realmente é mais difícil, mas assim que eu terminar o primeiro livro, eu faço um vídeo para vocês, tá? E aí eu compro o segundo e vou até o 5º volume dessa biografia escrita pelo Joseph Frank, que vocês encontram, né, em volume único, mas eu decidi ler assim tudo separadinho. Então esse projeto eu vou começar em janeiro do ano que vem, tá? Então eu vou começar a leitura, e aí eu vou conversando com vocês naqueles vídeos de leituras em andamento, e vocês vão saber mais ou menos, né, como é que eu tô aqui, e aí quando eu vou publicar o vídeo falando a respeito desse livro aqui. Então esse projeto vai durar algum tempo, tá? Com certeza não vai ser rápido, mas acho que vai valer muito a pena, eu tô bem animada. Agora vamos lá, vamos falar do que eu li em novembro, né? Do que eu terminei de ler em novembro, então eu tenho que falar de Frankenstein, de Mary Shelley. Finalmente li esse livro. Eu comecei a ler o livro em outubro, só que eu estava naquela época bem complicada, assim, sem organização, sem concentração, principalmente.
E eu já tenho que falar pra vocês, gente, eu detestei esse protagonista, eu detestei o Victor Frankenstein, esse cientista, né, que dá vida, então, né, a essa criatura. Então eu demorei muito para ler o livro, mas pra reta final é que eu passei, assim, a ler mais rápido e tal, e aí concluí em novembro. Bem, esse livro, acho que todo mundo sabe a história, é um livro até muito comentado pela sua criação, né, como foi que a Mary Shelley teve a ideia de escrever esse livro. Então, ela estava numa casa lá na Suíça, junto com o Percy Shelley, né, que viria a ser o seu marido, também o Lord Byron, enfim. E aí eles estavam presos lá na casa, né, porque estava um tempo horrível, e eles ficavam lendo histórias de fantasmas, tal, até que eles decidiram também, eles próprios, né, criarem tais histórias e contarem um para os outros ali, para passar o tempo. E aí ela teve a ideia de Frankenstein, isso ela tinha acho que 19, 20 anos. Essa primeira escrita dela é de 1816, tá? Que isso aconteceu. Depois ela desenvolveu o texto melhor e o livro foi publicado em 1818, mas sem a sua autoria, tá? Só anos depois ela assinou lá como Mary Shelley. Bom, como eu falei pra vocês, né, a trama é muito conhecida, a gente tem esse cientista que fica obsessivo realmente nesse processo de criação, né, de dar vida, né, a uma criatura. Ele pega parte de vários cadáveres, faz uso também de eletricidade, enfim. Ele é totalmente focado naquilo, esquece família, esquece tudo, fica só naquilo. Só que o que chama mais atenção aqui, ele faz tudo isso sem nenhum propósito. Ele faz mais por uma satisfação pessoal mesmo, sabe? E aí, quando o experimento dá certo, quando aquela criatura abre os olhos, ele simplesmente foge, fica sem saber o que fazer. Então é um personagem extremamente irresponsável, diria até que mimado, extremamente dramático também. Então, assim, eu não me apeguei nem um pouco com o personagem principal. Tem partes do livro que também são narradas pela criatura, então a gente vê, né, um pouco dessa teoria do bom selvagem, sabe? Que, né, o homem nasce bom, e aí a sociedade que acaba corrompendo, enfim, tem meio que essa teoria aqui nesse livro, porque a criatura passaria a fazer maldades por tudo que ela passa, por toda a rejeição que ela tem, por ela ter sido rejeitada, né, desde o início, pelo seu próprio criador, e claro, depois pelas outras pessoas, devido ao seu aspecto, né, assustador. E outra coisa que me chamou a atenção nesse livro é que ele tem muito paralelo, claro, né, com a Bíblia. Aqui também tem uma parte que ele encontra alguns livros, e entre os livros está O Paraíso Perdido, de John Milton, está também Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, do Goethe. Então é um livro também que vai ter esses elementos do romantismo um pouquinho, sabe, muito centrado em emoções, e claro também, né, elementos do gótico, mas o livro acho que ficou até mais conhecido por ser um marco, né, da ficção científica, né, isso realmente é muito forte, assim, nesse livro. E aí eu peguei o livro da literatura, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior aqui no canal, né, um vídeo de book haul, que eu finalmente, né, comprei esse livro. É claro que eu fui consultar para ver a parte, né, que seria citado, então, Frankenstein. Então, fala um pouquinho do contexto, das obras que estavam sendo publicadas, fazendo sucesso, como obras góticas, como Os Mistérios do Dolfo, da Anne Radcliffe. Só que fala também de características diferentes, né, que a Mary Shelley coloca nesse livro, né, inovadoras para a época. Então ele diz aqui, né, que uma das contribuições da Mary Shelley para o gênero gótico é a sua habilidade em elevar os temas da perseguição, ameaça e assombrações monstruosas a um nível mais sofisticado de exploração de uma das principais preocupações românticas do período, o indivíduo alienado no mundo moderno. A gente vê isso muito na criatura, né? Porque ela realmente fica alienada, fica à parte ali, ela não consegue se inserir, claro, né, naquela sociedade. E uma frase que eu gostei do livro, que fala um pouco dessa obsessão do Victor Frankenstein, e o trechinho diz assim: seu estudo a qual a pessoa se dedica tende a enfraquecer seus afetos e a destruir o gosto por aqueles prazeres simples que não se deveriam deixar contaminar. Nesse caso, tal estudo é de certo injustificado, ou seja, impróprio à mente humana. E a gente vai ver realmente isso no decorrer de todo o livro, a derrocada realmente que ele entra. Vai haver, claro, né, um confronto entre os dois, né, porque essa criatura, chega um momento, claro, que ela vai atrás, né, do seu criador. É um livro
interessante, é um livro realmente que é muito inovador, ainda mais pela idade que a Mary Shelley tinha ao escrever, mas eu não tive essa paixão, sabe, que as pessoas, que muitas pessoas, né, têm por esse livro, mas fiquei muito feliz por finalmente, né, tê-lo lido. E outro livro que eu li, né, foi a nossa leitura conjunta do mês de novembro, aqui na área de membros, que foi O Náufrago, do Thomas Bernhard. Esse foi o meu primeiro contato com esse escritor. Eu queria ler esse livro já há muito tempo, mas eu não esperava encontrar o tom pessimista aqui que esse livro tem. Eu acho assim que esse livro vai proporcionar experiência de leitura muito diferente para cada leitor, tá? Vai depender muito do teu gosto, porque é um livro praticamente de um parágrafo único, com um narrador que a gente nem sabe o nome. Ele fala da relação dele com outros dois amigos, da história deles com o piano. Um narrador e um outro personagem, o Weitmer, não sei se fala assim, mas enfim, são austríacos, tá? O Thomas Bernhard é austríaco, ele nasce na Holanda, mas vai logo pequeno, assim, para a Áustria. E o terceiro amigo, né, é um canadense, na verdade, é um gênio do piano que está indo lá para a Áustria para estudar. Esse personagem é o Glenn Gould, que é um pianista realmente, né, do século XX, um gênio do piano. Aqui são citadas muitas vezes as variações de Goldberg, do Bach, e tem gravação, né, do Glenn Gould aqui no YouTube, tocando. Então ele pegou alguns elementos da realidade, mas não há nada assim verídico, sabe? O Glenn Gould daqui não tem nada a ver com o Glenn Gould de verdade, que, por exemplo, nunca estudou na Áustria. Um fato importante, assim, que eu acho que é muito bom se atentar quando a gente vai ler esse livro, é o período histórico, tá? Então, a história se passa no pós-guerra, na década de 50. E a gente vê o efeito disso muito forte aqui. O Thomas Bernhard nasceu em 31 e faleceu em 89. Então, assim, ele viveu o regime nazista na sua infância, estudou em internato nazista. Então isso teve, claro, um impacto muito forte para ele. E ele vive essa relação complicada com o próprio país devido a tudo que aconteceu lá e a maneira como as pessoas lidaram com o que aconteceu lá, como não fosse culpa delas, né? Porque a Áustria também pode ser vista como a primeira vítima, né, da Alemanha de Hitler, enfim, né? Mas muitos dos pensamentos nazistas também estavam ali entre os austríacos, né? Então isso faz com que o Bernhard, por toda a vida, fosse muito crítico ao seu país em vários aspectos. E esse livro vai ser bem crítico a tudo. É um livro assim realmente meio que exagerado, sabe? Então depois de tanta tragédia, tantas coisas horrorosas que aconteceram ali, é meio como nada mais tivesse sentido, nada mais fosse positivo. Então a gente vai encontrar personagens, principalmente eu estou falando dos dois austríacos, muito vazios, muito indiferentes ao mundo, sabe? E o náufrago é o Weitermann, do título, que a gente sabe no começo do livro que ele se suicidou. Isso é logo dito. A gente sabe que o narrador está contando uma história ali de duas pessoas que já morreram, porque o Glenn Gould também já morreu, só que ele teve uma morte natural. E aí ele vai meio que destrinchando ali o que aconteceu entre eles, porque eles estudaram então uma época juntos, chegaram até a morar juntos nessa época que eles estavam estudando piano. Só que quando eles ouviram o Glenn Gould tocar pela primeira vez as variações de Goldberg, a vida deles mudou completamente, porque eles viram que eles jamais conseguiriam atingir esse grau de genialidade do Glenn. E aí meio que eles vão abandonar o piano, cada um, né, no seu tempo, só que essa marca vai ficar com eles. E eles vão passar a se dedicar a estudo, a escrita, mas nada assim com foco, nada com propósito. Eles são de famílias ricas, então eles vivem à base de renda. Então são pessoas assim que durante a vida nunca construíram nada e ficam sempre ruminando as coisas. E claro que como o livro é narrado em primeira pessoa, ele tem só a visão, né, desse narrador. E ele sempre está se comparando ao Weitermann, né, esse que se suicidou, sempre de uma forma superior. Só que, na verdade, os dois, assim, na minha opinião, são bem parecidos. É claro, né, que a forma como eles lidaram com as coisas é diferente, mas eles têm aspectos em comum, como eu falei para vocês, desse vazio, de não ter produzido nada, construído nada. E o que chama mais atenção é que o Glenn teve uma visão deles, já na época, né, da juventude deles, e deu esse apelido, né, pro Weitermann de O Náufrago e pro narrador de O Filósofo. Isso também teve um impacto no Weitermann, né, quando o Glenn o chama de náufrago, porque aqui diz até que todo mundo via assim, só que nunca ninguém tinha verbalizado realmente isso. Essa pessoa que não tem salvação, sabe, que está afundando.
E o Waitman, assim, é um personagem que em vários momentos eu ficava muito incomodada pela relação dele com a irmã, por exemplo. Eles ficaram órfãos, né, em certo momento, então passaram a viver apenas os dois. E ele é aquela pessoa que suga, sabe? Que suga o outro e nunca tá satisfeito. É meio aquela pessoa infeliz que quer deixar todo mundo à volta infeliz, sabe? É meio que isso, assim, esse personagem. O narrador, ele meio que dá as costas para as coisas. Então, por exemplo, o piano, ele pega e dá o piano dele, que era valiosíssimo, sai da Áustria, vai morar na Espanha, vai tentar escrever alguma coisa, mas nunca termina o que ele está escrevendo, e também não consegue romper o vínculo realmente com o seu país, que ele critica tanto o país em vários aspectos, mas ele não rompe o vínculo porque ele mantém as propriedades que ele tem lá. E aí o livro, pelo menos até metade, é só os pensamentos desse personagem, né, do narrador, a respeito, né, dessa amizade, a respeito da relação entre eles, do impacto que o Glenn teve na vida deles. E para mim o livro ganhou assim mais vida, vamos falar, quando passa a ter alguma ação, entre aspas, sabe? Porque a gente vê que ele retornou para a Áustria para o enterro do Waitmer. Tá? Então ele estava na Espanha, esse amigo se suicidou e ele vai até lá, mas não com sentimento, sabe, pelo amigo, não. Porque se eles fossem chamar de amigo, que eu fiquei pensando, nossa, gente, que amizade é essa? Assim, ele vai por curiosidade, para ver se ele tinha deixado algum escrito sobre o Glenn. E aí, então, ele vai até uma pousada, né, ficar hospedado nessa pousada onde o Glenn também ia. Ele vai ter uma conversa lá com a dona da pousada. E aí também ele vai no enterro, né, onde está apenas a irmã e o marido dela nesse enterro. E aí depois ele vai chegar até a casa, então, do amigo. Esse livro, gente, posso ficar falando que não tem nem como você dar spoiler aqui, porque, como eu já falei pra vocês, no começo você já sabe o que acontece, você já sabe como as pessoas morreram, você já sabe que é um cara que tá contando a história, você pode até ficar em dúvida do destino desse cara, isso sim, você pode ficar nessa dúvida, mas é um livro, assim, muito de reflexão, muito retratando uma época, a mentalidade das pessoas que viveram por essa época muito difícil na Europa e o que elas carregam, sabe? Conversando com pessoas que já leram mais obras do Bernard, o que foi me dito é que ele não tem sempre esse aspecto mais sombrio, mais triste. Tem obras dele com um aspecto mais leve. E esse livro faz parte de uma trilogia sobre artes. Então esse aqui, a música, né, tá no centro aqui da história. O segundo é Derrubando Árvores, que aí vai ser o teatro. E ainda tem Mestres Antigos, que a gente vai ter como tema a pintura. Então me falaram que, por exemplo, Derrubando Árvores, também um outro livro dele chamado Origem, são livros assim mais leves, tá? Eu pretendo ler mais pra frente. Eu não me encantei com Bernard, não, mas não pretendo parar nesse livro, mas assim, não vai ser tão cedo que eu vou pegar outro livro dele para ler, mas eu sei que muitas pessoas gostam desse escritor, então ele me diz qual é a sua relação com ele, se você já leu, se você gosta, o que você achou, caso tenha lido também O Náufrago ou outro livro dele. E é isso, gente. Nossa, foi difícil gravar esse vídeo. Minha garganta está péssima. Eu não sei se ficou muito bom. Também barulho, gente, desculpa. Mas está muito difícil de gravar. Eu espero que não tenha saído muito ruído aqui nesse vídeo. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.